Vamos abrir a nossa Bíblia, amados irmãos, livro de Esté, capítulo 4, versículo de número 13, verso 14, que diz assim: Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esté: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que a todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Amados irmãos, os acontecimentos registrados no livro de Esté vai suceder no período chamado período pós-exílico. Israel havia passado 70 anos dentro do cativeiro babilônico. E segundo a profecia de Isaías, quando Isaías disse assim: Quem diz de Ciro é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo a Jerusalém: sê edificada, e ao templo funda-te. Essa profecia veio a se cumprir. O império medo-persa toma o lugar do império babilônico, e o povo judeu agora é ordenado a voltar para a sua terra. Primeira comitiva liderada pelo sacerdote Zorobabel. A segunda comitiva liderada pelo escriba por nome Esdras. Durante este período o templo ele é reconstruído. Mas a cidade de Jerusalém, ela continuava sem muros e as suas portas queimadas a fogo. O tempo então se passa, e o tempo se passando, amados e queridos irmãos, reinava agora sobre o império medo-persa um rei por nome Assuero. Esse rei, ele possuía por esposa a rainha por nome Vasti. E este rei, ele vai elaborar agora uma festa de 7 dias. Neste período, no último dia, ele vai convidar a sua esposa, a rainha Vasti, a comparecer diante dele. A rainha Vasti nega. E aqui, amados, que eu quero trazer uma revelação. Foi o próprio Deus, o próprio Senhor, que endureceu o coração da rainha Vasti. E por quê? Porque se o coração de Vasti não endurecesse, Esté, ela não entraria dentro da história de Israel. Porque quando Esté, ela entra dentro da história de Israel, ela vai entrar na história de Israel, porque Deus, ele tinha um propósito com ela. Ela não entrou ali à toa, ela não entrou ali por acaso. É Deus, amados, em sua onisciência. E a onisciência de Deus faz Deus prever o futuro de seu povo. E Deus, ele sabia que mais para frente iria levantar um tirano usado por Satanás por nome Ramã, que iria perseguir o povo de Deus, ou seja, os judeus. Este homem, ele viria a receber uma grande honra do rei Assuero. Seria o segundo homem de maior importância dentro de todo o império persa. E aquilo ali, amados irmãos, viria a elevar o seu coração. E aquele homem agora, ele iria querer obrigar os judeus a se prostrarem diante dele. Agora veja a ironia do destino. Dentre aqueles judeus havia um por nome Mardoqueu, e era este exatamente o tio, o qual criou a rainha Esté, que era órfã de pai e de mãe. Mardoqueu, por recusar se prostrar diante de Ramã, ele agora é ameaçado de morte. Ramã planejava agora levantar uma forca
contra Mardoqueu. E é nesta hora, amados e queridos irmãos, que Mardoqueu, ele manda um de seus servos até a rainha Ester. Só que era, amados, um tempo em que, segundo a lei dos medos e dos persas, ninguém poderia comparecer até então a este tempo perante o rei, porque poderia ser vítima de morte. Na primeira investida de Mardoqueu, Ester temeu. Então Mardoqueu envia pela segunda vez, e a ordem para ela era: sede todo te calares, socorro e livramento doutra parte virá, mas a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este tu foras elevada neste reino. Então nós aprendemos aqui, amados e queridos irmãos, algo grandioso a respeito da onisciência de Deus. Deus, ele sabia o que estava para acontecer para com teu povo. Então, antes de acontecer, Deus, ele vai levantar Ester. E aqui, amados irmãos, nós aprendemos algo, que Deus, ele está no controle de toda a história do seu povo. Escute isso aqui: o inimigo, quem sabe, está planejando lá na frente armar algo contra a tua vida, mas Deus, ele já está sabendo, e Deus, ele já está providenciando um grande livramento sobre a tua vida. Nós aprendemos algo aqui, amados irmãos. Deus, ele sempre conta com seus. Na medida que o tempo se passa e se aproxima a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, ele sempre tem levantado os seus na terra, e na tua vida não é diferente. Você é um projeto de Deus, você é alguém que Deus estabeleceu na face da terra para proclamar as verdades dele, e vidas venham ser edificadas por intermédio de ti. Porque, irmãos, Ester aqui representa a verdadeira igreja, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejamos aqui que quando Ester, ela ouve as palavras vindas da parte de Mardoqueu, ela manda agora que os judeus ajuntassem, aleluia, orassem e jejuassem por ela, que assim ela iria fazer, não somente ela, mas também as servas dela. E ela foi ousada, amados e queridos irmãos, ao afirmar que se fosse dela perecer, ela iria perecer, mas o povo de Deus de maneira alguma seria abandonado por ela. Sabe o que é isso aqui, amados e queridos irmãos? É alguém que pega o problema do seu próximo como se fosse o seu próprio problema. É alguém que pega a dificuldade do seu semelhante como se fosse a sua própria dificuldade. Aleluia! Isso aqui, amados, é o verdadeiro cristianismo, porque quando eu pego um problema meu, quando eu se preocupo com um problema que é exclusividade da minha pessoa, isso é um problema pessoal, mas Deus, ele está à procura de alguém que se prontifique a estender as mãos para alguém que está passando por um momento difícil, bater no ombro dele e dizer: meu irmão, pode contar comigo, eu vou te ajudar em oração. Aleluia, eu não vou deixar você sozinho nesta batalha. É desta forma que a igreja vai vencer. Mas infelizmente, nestes últimos dias, o que nós temos visto é um povo exclusivista, preocupado única e exclusivamente com os teus problemas, e os problemas dos outros, ele que resolva. Mas essa não é a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo.
Amados, quando Jesus desceu do céu, Ele mesmo afirmou que Ele não desceu do céu para ser servido. Ele sendo rei, Ele não desceu do céu para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate a muitos. E é assim que nós temos que ser com o nosso próximo e semelhante, servirmos uns aos outros. Louvado seja o santo nome do Senhor. A forca que Ramã preparou para Mardoqueu, ele mesmo veio cair em sua própria armadilha. Sabe o que é isso, amados e queridos irmãos? O que a palavra de Deus nos diz: tudo aquilo que o homem semeia, ele irá colher. Deus, ele não deixa de se escarnecer, mas tudo aquilo que o homem plantar, ele irá colher. Amados, nestes últimos dias, Deus ele está à procura de vidas cheias de compaixão e de misericórdia, vidas que venham pegar a dificuldade do seu próximo e do seu semelhante como se fosse dele mesmo. Esta é a verdadeira igreja. Este aqui simboliza a verdadeira igreja, a igreja que se preocupa com seu próximo e com seu semelhante. Essas são as minhas palavras, meus amados e queridos irmãos, neste vídeo. Espero que a sua vida, aonde este vídeo venha alcançar, que você possa ser edificado em nome de Jesus Cristo.